Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa manhã de terça-feira, dia 19 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, como sempre faço, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que hype o vídeo, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Depois da vitória pelo Brasileiro diante do Internacional na noite do último domingo, o elenco rubro-negro, que permaneceu em Porto Alegre, já treinou ontem, segunda-feira, às 3h30 da tarde, no CT Luiz Carvalho do Grêmio. Na atividade de ontem, como é de costume, os jogadores que foram titulares diante do Internacional no domingo fizeram apenas uma atividade regenerativa na academia, enquanto os demais foram a campo em atividade técnico, táticas e físicas. Em verdade, o técnico Felipe Luiz só deve ter mesmo a atividade de hoje, terça-feira, como preparação efetiva para a decisão de amanhã contra o mesmo Internacional, agora pela Libertadores da América. Para a partida de amanhã, o técnico Felipe Luiz deve ganhar a opção do lateral direito Emerson Real, que na partida contra o Inter pelo Brasileiro ficou de fora, tratando um leve estiramento no seu tornozelo, devendo voltar na partida de amanhã. Depois do Internacional pelo Brasileiro, o Flamengo tem na sequência das disputas do Brasileirão os próximos 5 jogos. Vitória da Bahia em casa, Grêmio em casa, Juventude fora, Vasco da Gama em casa e Corinthians fora. Como prometido, o Flamengo anunciou na manhã de ontem, segunda-feira, a Betano como sua nova parceira master do manto sagrado. O acordo com a Betano contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo o vôlei, o basquete e o futebol feminino, além da Flamengo TV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do clube. E aí você pergunta, por que não patrocina o Sub-20 do Flamengo? Porque tem uma lei que proíbe nas categorias de base usar patrocínio de casas de aposta. Hoje, terça-feira, o Conselho Deliberativo do clube se reúne em convocação para votar a nova parceria e a tendência, logicamente, se aprovado, é que o Flamengo já possa jogar contra o Internacional pela Libertadores, estampando a nova marca da parceria Master do Flamengo. Será? Alguns estão dizendo que a estreia só vai ser contra o Grêmio no Maracanã, mas a gente não teve essa confirmação. A parceria implica em 40 meses de contrato e um valor fixo final de 895 milhões de reais, o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Na verdade, o Flamengo troca uma empresa bet nacional, a Pixbet, por uma empresa bet internacional, a Betano. Os 4 uruguaios do time do Flamengo, Arrascaeta, Matias Vinha, De La Cruz e Guilherme Varela, estão todos na pré-lista do técnico Marcelo Bielsa para a data FIFA do mês de setembro. E aí, lá no Uruguai, eles primeiro fazem uma pré-lista, né? Eles têm uma pré-convocação, depois é que eles confirmam a convocação. Mas se estão na pré-lista e estão recuperados, não tem lesão, certamente os 4 irão para a seleção uruguaia. Em partida isolada e que finalizou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi a Mirassol Paulista e apenas empatou com o time da casa por 1-1. Com o resultado, o Cruzeiro ocupa agora a 3ª colocação com 38 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que é o segundo,
porém com 2 jogos a menos que os paulistas. E agora o Cruzeiro está a 5 pontos do Flamengo, que é o líder, também com um jogo a menos, né? O Flamengo briga realmente com o Palmeiras. Meus amigos, a unidade disciplinar da Conmebol iniciou o processo contra o Flamengo com base em suposta prática de infração no uso de sinalizadores e bombas durante a partida entre Flamengo 1, Internacional 0, partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2025, que foi jogado no Maracanã. O Flamengo tem prazo até às 13 horas, horário de Assunção, no Paraguai, do dia 21 de agosto, próxima quinta-feira, para que possa apresentar alegações e provas que julgar pertinente à sua defesa. Conheça agora o top 5 no Brasil em valores de patrocínio master no futebol brasileiro. Em primeiro, o Flamengo com a Betano, 268 milhões por ano. Em segundo, Corinthians com a Esporte da Sorte, 103 milhões por ano. Em terceiro, Palmeiras com a Sporting Bet, 100 milhões por ano. Em quarto, Vasco da Gama com a Betfair, com 70 milhões por ano. E em quinto, H2Bet do Atlético Mineiro, com 60 milhões por ano. Meus amigos, hoje, terça-feira, às 15 horas, na Gávea, o Flamengo Sub-17 volta às disputas do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético Goianiense em partida válida pela 15ª rodada da competição. O Atlético Goianiense é o último colocado do Campeonato Brasileiro na tabela de classificação, e a vitória do Flamengo é importante porque, mesmo estando em 8º lugar, com 24 pontos, o Flamengo está só a 2 pontos do segundo colocado, que é o Atlético Paranaense, que tem 26 pontos. Está muito embolado. Do segundo colocado na tabela de classificação ao 8º, que é o Flamengo, a diferença são só 2 pontos. Então, o Flamengo não pode deixar passar a sua oportunidade de, na Gávea, vencer o Atlético Goianiense e subir muito na tabela de classificação. Está chegando a hora, será sábado, dia 23 de agosto, a decisão do Intercontinental de Clubes Sub-20 entre Flamengo do Brasil e Barcelona da Espanha, partida que acontecerá no Maracanã às 16 horas e 30 minutos e, como tem muita gente falando, terá transmissão ao vivo em TV aberta pela TV Globo. Sobre a venda parcial de ingressos, apenas o setor oeste inferior está esgotado. Estranho, né? E os setores sul superior e leste superior ainda estão fechados para a venda. Será que é porque a venda está fraca que eles não abriram esses 2 setores? Olha, estou com uma pulga atrás da orelha sobre isso. A Conmebol definiu a equipe de arbitragem que vai trabalhar em Flamengo e Barcelona da Espanha. Equipe quase toda da Colômbia, menos o VAR, que é do Peru. O árbitro vai ser John Ospina, da Colômbia, assistido na bandeira 1 por Richard Ortiz, também da Colômbia. Na bandeira 2, Davi Fuentes, também da Colômbia. E no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Augusto Menéndez, do Peru. Meus amigos, sobre o adversário do Flamengo Sub-20 na decisão do Intercontinental, o Barcelona, o brasileiro Juliano Belletti, técnico da equipe espanhola, divulgou ontem, segunda-feira, os 23 jogadores relacionados para a disputa do título contra o Flamengo. Ontem, segunda-feira, foi dia do primeiro treino e apresentação do planejamento da temporada do basquete do Flamengo. A imprensa especializada, realizada na Gávea, com a presença do dirigente Marcos Vinícius, do treinador Sérgio Hernandes e do jogador Jonathan Luiz. O Flamengo também definiu o planejamento para a apresentação, treinamento e disputas do Mundial de Clubes em 2025, que vai ser disputado em Singapura. No dia 7 de setembro, o Flamengo viaja para Burgos, na Espanha. No dia 8, ele chega à cidade de Burgos. No dia 9, faz um treino pela manhã. No dia 10 de setembro, ele faz um amistoso com São Paulo. Dia 11, treino à tarde. Dia 12, faz outro amistoso com São Sebastião, lá na Espanha. Dia 13, ele sai de Burgos com destino a Madrid. E no dia 14, ele sai de Madrid com destino a Singapura, onde realiza
a competição. O Flamengo Basquete contratou o auxiliar técnico Gabriel Picato, que vai trabalhar junto com Sérgio Hernandes, dirigindo o basquete do Mengão. Meus amigos, com os 2 gols marcados por Pedro na vitória do último domingo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante Pedro registrou mais uma marca histórica com a camisa do Flamengo. Ele chegou a 145 gols marcados e entrou na seleta lista dos 10 maiores artilheiros da história rubro-negra. Conheça agora os 10 primeiros colocados como maiores artilheiros do Flamengo. Em primeiro, Zico, 508 gols. Em segundo, Dida, 253. Em terceiro, Henrique Frade, 214. Em quinto, Pirilo, 209. Em quinto, Romário, 204. Em sexto, Gabigol, 157. Em sétimo, Jarbas, 152. Em oitavo, Bebeto, 150. Em nono, Leônidas, 148. Em décimo, agora, Pedro, com 145. Olha, até o Gabigol que tem 157, 12 gols a mais que o Pedro. Tá muito fácil para o Pedro desbancar e virar o sexto colocado entre os maiores artilheiros do Flamengo. Em verdade, meus amigos, é hoje, terça-feira, que o técnico Felipe Luiz, na única atividade para valer em preparação para a decisão de amanhã contra o Inter, que o técnico deve definir o time também, os relacionados para a grande decisão. Falando na decisão de amanhã, quarta-feira, o Internacional, nosso adversário pelas oitavas da Libertadores, não vence jogando no Beira-Rio desde o dia 20 de julho, quando venceu o Ceará. Nesse intervalo, são 4 jogos de lá para cá, sem vitória do Internacional. Portanto, o Internacional não ganhou do Vasco, não ganhou do São Paulo, não ganhou do Flamengo e não ganhou de outro adversário que eu não lembro agora. Mas o retrospecto do Inter no próprio Beira-Rio, seu estádio, não é nada bom nos últimos tempos, né? Então, fica aqui a confiança do Flamengo fazer um grande jogo, garantindo a classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Bons amigos, essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.